Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Você pode também acompanhar aí na tela que eu vou projetar. O texto de Mateus, nós vamos falar sobre a mensagem de Jonas e nós vamos ver esta mensagem à luz da própria argumentação que Jesus Cristo faz acerca da mensagem de Jonas. Então, nada melhor do que Jesus, para ele mesmo falar qual é a mensagem de Jonas, qual o significado da mensagem de Jonas para nós, não é verdade? Então, lá em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 38, o próprio Jesus ele vai testificar não apenas a história. Infelizmente, a gente está num ambiente, no mundo, em que nós temos que dizer que a história de Jonas foi real. É um absurdo, mas temos que dizer. E o próprio Jesus Cristo ele vai não apenas corroborar acerca da história de Jonas, mas vai trazer uma aplicação. Ele vai pegar a história de Jonas e vai trazer para nós a essência desta história e o significado dela para as nossas vidas. Vamos ler juntos? Os irmãos topam? Estão com fôlego? Pequeno, né? Não é tantos versículos assim. Vamos ler? Então... Pai Santo, nós neste momento entramos na Tua presença e já entramos com nossos corações contritos e rogando ao Senhor que nos dê a graça e a misericórdia de não apenas compreendermos a Tua mensagem, mas colocá-la em nossas vidas de maneira prática, vivermos as verdades da Tua palavra em nossas vidas de maneira prática. Ajude-nos pelo Teu Santo Espírito a andarmos de acordo com o que o Senhor quer para nós, de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. É interessante que muitos dos episódios do Antigo Testamento, muitos fatos históricos do Antigo Testamento, são trazidos de volta para o Novo Testamento, são revitalizados, são trazidos à memória do povo hebreu, porque toda a história do Antigo Testamento, ela tem uma aplicação, é Bíblia. A Bíblia não é só o Novo Testamento. A Bíblia começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Então a Bíblia não tem essas duas partes. São duas partes pedagógicas que a gente faz. É claro que nós estamos vivendo na Nova Aliança, mas a parte que nós denominamos Antigo Testamento, ela também é parte da Bíblia. E diversas histórias, elas, por vezes, elas são negligenciadas, elas são releitas, né? Elas fazem uma releitura dessas histórias, e muitas vezes essas releituras, elas servem para negar o poder de Deus. Então, nega-se, por exemplo, que Deus fez o mundo em 6 dias. E eu conversando com uma pessoa, um tempo atrás, ela disse, olha, mas é porque um dia é como se fosse uma era. Porque naquela época eles não tinham tanta compreensão acerca das coisas. Aí eu perguntei, mas na época de Moisés, já existia as unidades de medidas? Eles já tinham compreensão do que era a unidade, dezenas, centenas e milhares? Se eles já tinham noção do que era uma centena, do que era colher milhares de grãos,
se já havia a matemática consolidada, então por que Moisés iria usar um dia, se ele tinha milhares como unidade, né, de medir, se ele tinha isso? Por que ele não usou então, e Deus criou o mundo em 6 milhões, em 6 milhares de dias? Por que ele usou um dia? Tudo isso a gente vai revendo e vai analisando, e a origem dessas releituras está no coração das pessoas. E é justamente esse coração, o nosso coração pecaminoso, o nosso coração incrédulo, que Cristo vai atacar diretamente aqui nessa conversa com os fariseus. O nosso coração incrédulo da nossa época agora questiona Gênesis, questiona Noé, questiona, e nós temos tudo isso como sendo elementos que o Novo Testamento confirma. Então se questiona Jonas, se questiona a passagem pelo Mar Vermelho com Moisés, se questiona a passagem pelo Rio Jordão com Josué, e se questiona, isso acaba acarretando até em questionamento acerca de quem é Jesus, acerca da morte de Jesus na cruz, acerca da própria ressurreição de Jesus, porque a incredulidade, quando ela começa a germinar em nosso coração, ela vai resultar em um monte de filhos, e um desses filhos foi gerado no século XIX para o século XX, que é chamada teologia liberal, em que ela não crê nas Escrituras como sendo a palavra de Deus, não crê no poder de Deus relatado aqui. Por outro lado, nós temos uma leitura rasa das Escrituras, uma leitura que não preza pela questão daquilo que Deus nos deu, que é a razão. Então, se um lado há pessoas que falam, olha, a história de Jonas é um conto, era uma história para crianças dormirem, ela é útil pedagogicamente, mas ela não existiu. Se por um lado algumas pessoas falam isso, e Jesus põe por terra essa afirmação, porque ele coloca a sua ressurreição como parâmetro. Se Jonas não existiu, se ele não permaneceu no ventre do peixe por 3 dias, tampouco Cristo permaneceria 3 dias no ventre da terra. Se por um lado temos essas pessoas, por outro temos aquelas que não colocam a Bíblia dentro de um padrão racional, que tem que fazer essa leitura. Então tem cristãos que falam o seguinte, olha pastor, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditaria. Aí está partindo por outro extremo que não tem nada a ver. Porque ao afirmarmos isso, nós estamos dizendo que a Bíblia é ilógica. Nós estamos colocando a Bíblia como se fosse um livro de ficção, em que todos os absurdos que disserem, a gente tem que acreditar. Não é assim. Não é que a Bíblia diria que Jonas engoliu um grande peixe ou uma baleia, como você queira. Então, não temos que partir para esses extremos de uma racionalidade travestida, na verdade, de uma incredulidade travestida de racionalidade, que foi por conta da teologia liberal do século XIX, nem também, de uma espiritualidade que pressupõe ser superior à racionalidade. Precisamos caminhar no que a palavra do Senhor nos diz. E o que a palavra do Senhor nos diz é que Jonas existiu, que a história de Jonas é maravilhosa. Ele era um profeta que habitou em Israel, Reino do Norte, e Jonas ele profetizou, ele viveu e profetizou por volta aí do ano 750 antes de Cristo, então está bem distante, 2750 anos antes de nós, e Jonas ele vai ser esse profeta em um período geopolítico conturbado. A Síria, ela começaria a emergir como uma grande potência. Os irmãos podem ver aí no mapa, tem uma setinha que coloquei. A Síria, cuja capital era Nínive, ela estava emergindo como uma grande metrópole, estava expandindo. Tem essa daqui, que vamos falar baixinho, porque ela está dormindo, que é essa aqui, ela está dormindo. 150 anos depois, ela vai surgir como um dragão, é um dragão adormecido, né? E aí depois, 150 anos depois desses acontecimentos, a Babilônia vai surgir com tudo, mas por hora não existe a Babilônia, né? Por hora, a Síria, se você fosse colocar esse mapa no mapa de hoje, a Síria hoje, ela englobaria a Síria e o Iraque, e partes do Iraque, né? Que então engloba aí essa parte da
Mesopotâmia, como era conhecida antigamente. Então, a Síria era a sede de um grande império que estava em plena expansão e que estava expandindo, caminhando em direção à região de Canaã, em verde cana aí no mapa que os irmãos estão vendo. E a Síria, ela tinha uma fama, uma má fama. Qual era a má fama? A Síria era uma nação extremamente cruel. Muito cruel. Existe em diversos atlas históricos, figuras de um soldado assírio colocando o pé no pescoço de uma pessoa. Já comentei aqui, mas volto a repetir, a Síria, ela não gostava de prisioneiros, e os prisioneiros que ela levava amarrado em anéis que colocava argolas, que colocava no nariz ou nos lábios, uma argola grande, como se fosse animal, e passava por uma corda e ia levando essas pessoas até a sua cidade. Então a Síria era uma nação muito pecaminosa, e Jonas conhecia a fama. Jonas sabia que a Síria, Nínive, vamos falar de Nínive, cuja capital, é a capital da Síria, era conhecida pela sua crueldade, pela sua pecaminosidade. E então a palavra do Senhor vem a Jonas dizendo: Jonas, levante-se e vá pregar contra Nínive. No livro de Jonas começa assim: pregar contra Nínive. Porque a palavra do Senhor, quando ela é colocada contra nós, mostrando o nosso pecado, ela torna-se contra nós. Então Jonas diz: que é isso, eu não vou. Porque, Senhor, aquela cidade é muito cruel. E eu sei que o Senhor é um Senhor justo, é um Senhor maravilhoso. E eu sei que se o Senhor colocar a mensagem do Senhor lá, eles vão crer. Então a história é uma história que os irmãos já conhecem. Jonas foge para Tarsis. Deus então, quando Jonas está no navio para Tarsis, Deus manda ventos fortíssimos que começam a agitar as águas. Aqueles marinheiros começam a ficar desesperados e eles começam a invocar os seus deuses e começam a lançar sorte, e Deus, pela sua soberania, usa aquele instrumento de magia de lançar sorte para que caísse sobre Jonas. Jonas então é lançado ao mar. Deus manda um grande peixe para salvar Jonas. Jonas então é engolido por um grande peixe, fica 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Jonas ora, Deus ouve a sua oração, cospe Jonas na praia. Jonas então recebe uma segunda chance, e Deus manda ele ir para Nínive. Ele vai. Nínive era uma cidade que tinha que ser percorrida em 3 dias. Jonas vai evangelizando, correndo e gritando, e dizendo: Nínive vai ser destruída, e ele faz isso em 1 dia. É um evangelismo feito de qualquer jeito, né? E ele sai correndo, gritando, talvez com megafone, né? E aí, olha, Nínive vai ser destruída, e o povo de Nínive se arrepende. Passados aproximadamente aí, Cristo com 30 anos, então há quase 800 anos depois, Cristo está na Galileia, Cristo está em Israel, e ele está anunciando o seu reino, e o seu reino é simples. O reino de Deus é simples. Cristo diz: arrependam-se e crede nas boas novas. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Larguem suas vidas de pecado e mudem para Deus. Reconheçam que eu sou o Messias. A mensagem de Cristo era essa. E aqueles fariseus, eles então chegam para Jesus, e eles fazem o que? Eles pedem sinais. Eles pedem sinais. E eles chegam para Cristo e dizem: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Meus queridos, é incrível como a incredulidade, ela passa de geração em geração. É incrível como nós somos incrédulos. É incrível como nós, queridos, nós temos dificuldades de acreditar. E não olhe para o outro, não, olhe para você mesmo. Porque os fariseus, eles tinham dificuldade de acreditar nos milagres que eles já tinham visto.
Mas nós também ainda hoje, nós temos dificuldade de acreditar naquilo que Deus já fez, nos milagres que Ele já mostrou. Nós temos já o milagre, a revelação completa da Bíblia aqui. A revelação completa de Deus, melhor dizendo, aqui na Bíblia. Mas por vezes nós questionamos, por vezes nós pedimos sinais. Ainda hoje, meus irmãos, há muitas pessoas seguindo a mesma metodologia dos fariseus. Como? Elas vão para as igrejas e elas não se sentem satisfeitas só com a palavra de Deus. Elas querem sinais. Elas querem milagres. Deus é um Deus de milagres, Deus faz milagres. Mas essa não deve ser a nossa motivação. A palavra do Senhor, ela tem que ser suficiente para nós. Se você for olhar os profetas, meus queridos, olhe os profetas do Antigo Testamento. Quantos fizeram milagres? Elias e Eliseu, que inclusive era da época de Jonas, o Eliseu. Elias era mais velho, era antes do século IX, 800 e pouco. Então, Eliseu era contemporâneo, né, de Jonas mais velho, Eliseu um pouco mais velho. E eles eram que fizeram milagres. Mas se você pegar os demais profetas, se você pegar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, o próprio Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, estou pegando os livros da Bíblia, quais os milagres dele? Era a mensagem. Assim diz o Senhor, arrependa a cambada. Assim diz o Senhor, o coração duro. Era tamo-lhe mensagem, tamo-lhe mensagem, tamo-lhe mensagem. Mas a gente pega o período que Deus usou Elias e Eliseu, num período conturbado, mas importante para o movimento profético, a origem do movimento profético ali, com Elias e com Eliseu, e a gente quer sinais. E muitos cristãos, mesmo passando pelas igrejas batistas, não são poucos que acabam indo atrás de profetas de plantão. Olha, fiquei sabendo que tem um profeta ali que ele dá revelações, desse e daquilo outro. Olha, eu fiquei sabendo de alguém ali que tira essa enfermidade. A gente, meus irmãos, a gente está em um mundo esquisito do meio evangélico. Há igrejas, meus irmãos, que, sabe o que elas fazem? Elas demonizam. Elas chegam a demonizar enfermidades emocionais. Você chega lá com uma ansiedade, uma depressão, o que eles dizem? Você está endemoniado. Olha que história. Esse povo, eu não entendo. Aí o irmão chega, está com uma dificuldade em alguma área, tem que tirar o encosto. Aí você fala, você que desencosta de mim, sai para lá. Eu quero me desencostar de você. Né? Quanto mais distante, melhor. Então precisamos, meus irmãos, ter cuidado com isso. Não sei quem lembra aqui desse episódio, eu acho que eu trouxe aqui essa reportagem. Eu trouxe mais uma vez porque ela é bem vívida, né? Bem viva. Olha só, ressurreição fake na África do Sul. Tudo montado. Tudo montado. Essas pessoas estão enganando os cristãos. Por que estão enganando os cristãos? Porque os cristãos estão com fome e sede de sinais. Os cristãos estão com fome e sede de maravilhas. Quando o anticristo vier, possivelmente encontrará uma igreja fácil de enganar. Se enganará, se possível, os eleitos. Mas estes eles não enganarão, ou ele não enganará. Porque ele vai encontrar uma igreja que almeja sinais. Tem gente, meus queridos, que se o diabo enganasse com algum efeito sobrenatural, ela sairia da igreja. Bastaria ver uma santa chorando, bastaria ver uma foto sua de um avô seu, né, que acabou chorando ou mudando, um sonho em que um tataravô seu lhe diz o segredo. Tem gente que é fácil de ser enganada, porque elas não estão consolidadas na palavra, elas querem sinais, elas querem maravilhas. Então, se a igreja quer sinais, falsos profetas vão aproveitar isso e vão vender sinais, vão vender maravilhas. Quantos e quantos lugares, meus irmãos, nós vamos ver essa
mercantilização do sagrado, essa simonia de Simão o mágico, que engana as pessoas. Elas estão com problemas, ao invés de procurar nas Escrituras como solucionar os seus problemas, ao invés de colocar em prática a oração, nós falamos aqui sobre a oração, ao invés de colocar em prática aquilo que Deus deu à humanidade em termos de medicina. Estava conversando com um irmão um dia desse, e aí o irmão disse: olha, pastor, eu estava com uma dificuldade, e um trabalho intenso, um trabalho extenuante, e isso me afetou bastante, isso me afetou muito, e eu estava já a ponto de, de largar tudo, não tinha mais sentido para muita coisa nesta vida, e Deus me orientou a procurar um médico. Deus me orientou, eu orei, busquei a palavra do Senhor, e busquei também aquilo que a medicina, que a bênção do Senhor tem para nós. E aí o psiquiatra, que para muitos cristãos, psiquiatra já é o atestado de que está fora da igreja. Ir para um psiquiatra praticamente já gera exclusão de membro. Aí ele disse que o psiquiatra passou uma medicação para ele. Menos de um ano, esse irmão já estava na ativa, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. A família aproveitou-se disso, agraciou-se disso. E ele disse: olha, que bom que você procurou no início, porque se você demorasse muito, o que seria um ano, seria muitos anos nesse tratamento. Percebe? Mas por que aquele cristão não quer procurar um psiquiatra? Porque ele quer sinais. Meu querido, precisamos compreender que a palavra do Senhor, ela nos orienta em diversos aspectos. Os irmãos lembram de Ezequias, o rei Ezequias? Os irmãos lembram que Ezequias teve uma ferida de morte? Os irmãos se lembram o que foi que Ezequias fez? Ezequias, ele orou. E ao orar, ele disse: Senhor, observe como o Senhor tem me amado, como eu tenho amado o Senhor. E Isaías aqui foi o porta-voz. Isaías chegou, Isaías falou para ele, disse: olha, arruma a mala aí, arruma as coisas, você vai partir, você vai embarcar. E aí desceu. Enquanto ele desceu, Ezequias ficou orando. E então Elias foi, enquanto estava descendo, enquanto Elias descia, Ezequias orando, Deus ouviu. Enquanto Elias estava para sair do palácio, Deus disse: volte. Volte e diga: olha, eu ouvi sua oração, vou lhe dar mais 15 anos de vida, e você vai ser uma bênção. Aí Deus disse: Isaías, faça uma pomada de figos e aplique na ferida. Eu estou falando, meus irmãos, de 2.700 anos atrás. A medicina, com pomada de figos, já melhorou um tiquinho. Não é verdade? 2.700 anos de medicina, já deve ter tido uma pomadazinha um pouco melhor que a pomada de figos. Mas Deus usou aquilo que tinha na época e curou o rei Ezequias. Não tenha medo do que Deus pode fazer por você, com os recursos que Ele quiser, que Ele achar melhor. Ele vai usar, Ele pode fazer assim em sua vida um milagre? Pode. Mas Ele pode usar também, meu querido, irmãos em Cristo para lhe abençoar com uma conversa. Ele pode usar pessoas para lhe abençoar. Ele pode usar também a medicina para lhe abençoar. Ele pode usar N fatores. Mas não espere um anjo aparecer na sua porta, trazendo uma bandeja, um remédio feito pela farmácia de manipulação celestial. Esse aqui foi preparado no Rio Jordão, com um punhado de uma pedrinha da Nova Jerusalém, que a gente já pegou, e aí eu raspei a pedrinha da Nova Jerusalém, e joguei aqui, você pode tomar. Não faça isso, meu irmão. Por quê? Porque nós vamos perceber que esses sinais, nós temos que ter, meus irmãos, convicção da nossa fé. Temos que ter convicção da nossa fé, independente de sinais, e Jonas teve isso.
Olha só que interessante. A gente enfatiza o lado negativo de Jonas. E ele de fato desobedeceu. Ele de fato fugiu por conta desse medo e dessa ira. Ele tinha tanta raiva dos ninivitas que ele não queria que eles se convertessem. Por isso que ele se desviou. Mas Jonas era crente, meus irmãos, era temente a Deus. Observe aqui em Jonas, olha, no capítulo 1. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, a gente já joga pedra em Jonas, o que é que fazia Jonas? Dormia profundamente. O texto não diz, mas ele estava roncando. O texto não fala, mas irmãos, mas sabe quando você dorme profundamente e vem aquele ronco bom? Hein, Mateus? Aquele sono profundo, meus irmãos, aí você ronca, e aí não é possível, gente, deve ser, se fosse um navio moderno, um motor quebrou do lado do navio, mas estava lá, irmão Jonas, olha, dormindo profundamente, porque Jonas desobedeceu a Deus, mas ele sabia o Deus em que ele cria. Jonas não precisava, meus irmãos, de sinais, ele não precisava de fazer aquele alvoroço todo para ele acreditar naquilo que Deus podia fazer na vida dele. Jonas é crente mesmo, temente a Deus. Não fique com a história de Jonas com a desobediência. Fique na história de que ele, como nós, seres humanos, nós também erramos. E Deus também nos dá a segunda chance. Porque o livro de Jonas é um livro que mostra a compaixão de Deus. E aí, meus irmãos, o capitão, dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Vou pular aí, verso 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu por nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Jonas respondeu. Meu irmão, o navio lá balançando. O povo morre, mas não morre, jogando carga. Deus me ajude. Osíris me ajude. Não sei quem me ajude. Jonas roncando, acordam ele. Quem é você? Qual o seu nome? A quem você pertence? Jonas diz: eu sou hebreu, adorador. Meus irmãos, isso é um testemunho maravilhoso, meus irmãos. Eu sou adorador do Senhor. Que Senhor? O Deus dos céus. Como assim? Que fez o mar e a terra. Ele não precisava, meus irmãos, de ver mais nada. Ele não tinha necessidade, meus queridos, de ter uma visão especial das coisas. Isso significa fé madura. Sabe quando alguém chega até você, encontra com você numa clínica, você fazendo um exame, e a pessoa pergunta e diz: mas você não é cristã? Como é que você é cristã e está passando por essa necessidade? Aí você fala: meu querido, eu sou adorador do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Se Ele quisesse, Ele poderia me curar, mas eu não o adoro por conta disso. Minha fé nele não está, digamos, casada com tudo que Ele pode fazer. Então, esta fé, a mensagem de Jonas, meus irmãos, para nós, a primeira mensagem é: amadureça a sua fé. Não caiamos na mesma armadilha dos fariseus. Senhor, me dê isso. Senhor, mostra aquilo. Senhor, faça um foguinho descer do céu. Senhor, um relâmpago. Senhor, Senhor, faça aí, ressuscita alguém de novo. Senhor, multiplique de novo o pão e vinho. Nem Jesus, que tinha que fazer sinais, porque já estava predito sobre isso, ele fazia milagres a toda hora. Os irmãos dele, por exemplo, nunca viram o milagre de Jesus em casa. Isso foi tão forte que eles até duvidaram que ser ele mesmo o Messias.
porque ele não fazia milagres dentro de casa. E aí nós temos agora a resposta de Jesus acerca dos fariseus. Cristo então respondeu: uma geração perversa, geração de 2000 anos atrás, sem TikTok, sem Instagram, sem Facebook, sem essas coisas todas. Se aquela geração era perversa e adúltera, a de hoje só a misericórdia. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser a Bíblia. Leia a Bíblia, ele está dizendo. Leia a Bíblia, o sinal está aqui. Quer sinal? Leia a Bíblia. Quer ter certeza das promessas do Senhor na sua vida? Vá para a Bíblia, vá para o que está revelado. Ele fala, nenhum sinal lhe será dado, exceto, aí ele deu uma palhinha, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Como pode você agora, meu irmão, minha irmã, duvidar que Jonas existiu? Como agora você pode duvidar que a história de Jonas não é verdadeira? Cristo está atrelando a sua ressurreição à história de Jonas. Se Jonas não ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus também não ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então a resposta de Jesus é um estímulo para que nós vivenciemos a nossa fé de maneira prática, para que a gente possa ter uma fé madura ao ponto de viver as adversidades da vida e passar por ela. Porque, meus irmãos, vamos cair na real? Vamos cair na real? Nesta vida, nós vamos passar por algumas adversidades. Deus nos livrará de algumas, e de outras nós iremos carregar. E a gente pode dizer, Senhor, mostra-me um sinal, faz isso para mim. E aí Deus diz para nós, olha, o sinal é o de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? É que o maior de todos os milagres que haveria de acontecer, que Deus haveria de fazer em favor dos homens, já foi feito. Nós cantamos uma música bem badalada, e ele diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Isso é mentira. O melhor de Deus já aconteceu. A morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição ao 3º dia. Razão pela qual estamos aqui. Razão pela qual temos esperança. Razão pela qual temos vida eterna. Razão pela qual temos nossas orações ouvidas pelo Deus Pai. Tudo parte desta convicção e do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Olha lá em Jonas agora no versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Que convicção, meu irmão. Isso é fé. Isso é relacionamento com Deus. Isso é a pessoa dizer, olha, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra a vontade daquele que me alistou. É isso que ele está dizendo. Minha vida está nas mãos do Senhor. Ele faz o que ele quiser. Então ele diz, pegue e me coloque. Ao invés disso, eles não queriam os marinheiros. E não, é muito radical isso. E aí tenta para lá, tenta para cá, se esforçam, mas não tinham mais o que fazer para o mar se acalmar. Então eles clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, achando ele que era inocente, queriam jogar. Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Agora vem um grande ensinamento. Para alguns, Deus coloca sinais para crer na sua soberania. Aqueles marinheiros, eles não tinham conhecimento acerca de quem era Deus de Israel. Eles não tinham os profetas.
Nunca viu falar de Elias e Eliseu. Moisés, que isso? Quem é Moisés? Abraão. Que história é essa de Abraão? Como é que é? Deus escolheu um homem da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, e mandou ele para o norte, mas com que não conheço nada, eles não conheciam. Então Deus, meus irmãos, preste atenção, Deus deu esse sinal, aproveitando que estava trabalhando o coração de Jonas, para que ele amasse todas as pessoas indistintamente, por mais que fossem pessoas cruéis como os assírios. Ao passo que Deus trabalhava o coração de Jonas, estava agora trabalhando no coração daqueles marinheiros. E depois que o mar se acalmou, ao ver isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, diz o verso 16, e ofereceu sacrifício e fizeram-lhe votos. Que maravilha, queridos! Mas para a geração adúltera e perversa, por que Deus não fez sinal? Porque ele já estava, meus queridos, amorando, aí cerca do ano 33 depois de Cristo, eles foram alfabetizados na Bíblia, eles tinham de cor e salteado a lei, o Pentateuco, eles não precisavam desse sinal, os marinheiros precisavam, os fariseus não precisavam, e nós também não precisamos, porque nós estamos numa situação melhor do que a dos fariseus, porque inclusive temos até o Espírito Santo habitando em nós, coisa que eles não tinham. Então, queridos, Jonas fez com que o Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então a resposta do Senhor foi: olhe para Jonas, olhe para o que aconteceu nesses 3 dias, mas olhe também para o que Jonas foi. Olhe para a vida de Jonas. Jonas, então, meus irmãos, ali no ventre do peixe, ele faz essa oração magnífica. Ele não reclama: Senhor, porque o Senhor me mandou? Senhor, por que não mandou outro? Deixa aquele povo morrer. Não, no ventre do peixe, porque lembre-se, o peixe foi instrumento de salvação do Senhor. Aí ele diz: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas compreende, meus irmãos, quem é o Senhor na vida dele. E aqui, perceba que quando nós nos colocamos diante do Senhor, isso aqui é interessante, quando nós não colocamos nosso coração atrelado aos sinais, Deus faz sinais. Não é interessante? Quando você se coloca diante do Senhor em humildade, e você ora, diz: Senhor, está diante de mim um mar terrível, eu não tenho como me livrar. Senhor, não sei mais para onde ir. E o seu coração não está atrelando: Senhor, eu ordeno que o Senhor mande um peixe. Senhor, eu exijo que o Senhor ordene um peixe. Senhor, eu sou profeta do Senhor, eu estou agora profetizando um grande peixe em minha vida. Aí o Senhor diz: não, observe a vida de Jonas. Mas quando você, meu querido, quando você se humilha diante do Senhor, diz: Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Senhor, eu não preciso ver para crer, mas eu sou teu servo e eu preciso da tua ajuda, me ajude. Aí o Senhor pode usar o que Ele desejar, inclusive um grande peixe na sua vida. Quando você menos imaginava, a solução vem do Senhor. De onde você menos imaginava, a solução vem do Senhor. Pessoas que você sequer imaginava, Deus levantará. Deus, meus irmãos, quando Ele levou cativo a Babilônia, daqui a pouco tempo será cativo a Síria, a Israel pela Síria, mas a Babilônia, no ano 586, quando Jerusalém, Judá, foi para a Babilônia, no ano passado cerca de 48 anos, no ano 538 a.C., 2 anos depois do rei Ciro assumir o poder, no Império Medo-Persa, que destruiu os babilônios,
Eis o decreto de Ciro, está em Esdras. Quem imaginaria que Deus usaria um rei persa para trazer o povo de Deus de volta para Jerusalém? Quem diria que Deus usaria um grande peixe para ser bênção na vida de Jonas? Quem diria que Deus usaria aquela pessoa que você nem conhece direito para lhe abençoar no trabalho? Quem diria que Deus usaria um desconhecido, um recorte de jornal, um e-mail? Quem diria que Deus utilizaria um medicamento, uma amizade, uma igreja? Quem diria que Deus usaria essas coisas para servir de instrumento para abençoar a sua e as nossas vidas? Quem diria? Ninguém diria. E aí onde é que está a graça de andar na dependência do Senhor? Porque quando você exige, ou quando você se aproxima de Deus, atrelando-se a esses sinais, quando esses sinais acontecem, não é surpresa. Se estou desempregado, Senhor, eu ordeno. Ah, Senhor, tem um profeta lá na esquina, na igreja dos milagres intergalácticos, eu vou lá. E aí, Senhor, já fiz meu voto, deixei lá o primeiro aluguel como forma deixei o primeiro aluguel como forma de, como é que eles falam, de voto não, de prova, de semeadura. Aí o pastor, sal e brasa, vou fazer uma festa. E aí você vai lá, o aluguel inteiro, ó, do próximo mês, que não tinha, eu vou botar. Aí você agora fica esperando o quê? Deus fazer. Senhor, eu fiz meu voto, Senhor. Eu jejuei, começa a fazer a barganha. Eu jejuei, eu orei, eu dei X reais, eu participei da campanha, eu me lavei com a água santa da Deso, eu fiz um pacote completo. Agora eu vou esperar. Aí não vem. Ou, preste atenção agora, ou pela misericórdia do Senhor, vem. Porque o Senhor é bom, é compassivo, o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, que a gente nem tem a dimensão disso. Aí Ele dá. Aí a gente, demorou, hein? Já tem 3 meses que eu terminei a campanha, e veio agora só. Quando você se humilha diante de Deus, você faz como Daniel, como eu preguei aqui. Daniel, consultando a Bíblia, viu Jeremias. E Jeremias dizia: será o cativeiro babilônico de 70 anos. Daniel, isso aqui é daqui a 2 anos. O Senhor decretou que o cativeiro babilônico seria de 70 anos. Ele decretou. Aí Daniel lê: o Senhor decretou. Meu Deus, é daqui a 2 anos. O que é que Daniel faz? Decretou, está decretado. Agora é só esperar. Gente, olha, vão já arrumando a mala aí, porque 2 anos vai embarcar de volta. O que é que Daniel faz? Daniel chora. Daniel se humilha. Daniel ora, diz: Senhor, não se esqueça do teu povo. Senhor, nós pecamos. Senhor, como fomos negligentes. Ó, Senhor, vem em nosso favor. Senhor. Mas Daniel, ele decretou. Eu sei que ele decretou, mas eu estou me humilhando para que ele cumpra a sua palavra. Mas Daniel, ele não é homem para que minta, ele vai cumprir. Por isso mesmo, já que ele vai cumprir, eu estou pedindo. Muitos crentes falam: pastor, por que tem que orar se Deus já sabe de tudo, se Ele é soberano? Primeiro, porque Ele nos manda orar. Segundo, a Bíblia não explica tudo, é um paradoxo. Ele sabe de tudo, antes que a palavra me venha à boca, Ele já a conhece, mas esse Deus disse: olha, ore e eu vou interagir com você.
Eu vou interagir com você. Eu já falei isso aqui. Quando ele chega para aquele cego lá em Jericó, o cego, Levi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, e gritando, e gritando, e gritando. Pô, rapaz, para aí, calma aí. Ele, não, eu vou gritar. Aí vem Jesus Cristo passando. Essa imagem é maravilhosa. Aí Cristo para, chame ele. Aí chamo ele. Vem cá, olha. Se anime, o mestre está lhe chamando. Aí ele vem, o cego. Aí Cristo chega para ele e diz, meu amigo, o que você quer que eu lhe faça? Olha que pergunta. Como assim, Jesus? O homem é cego há 300 anos. O homem está mendigando. Como assim, Jesus? Porque ele podia dizer, eu quero uma casa na praia. Eu conversando com um amigo meu, ele perdeu uma perna, você está me ouvindo? Ele perdeu uma perna ainda criança, e acabou que ele dizia que tinha orado, tinha um sonho. Eu disse, o sonho, qual é? Aí disse, seu sonho deve ser uma perna mecânica. Ele, não, meu sonho é um carro. Eu disse, faz parte, né? Eu achava que era perna, mas ele queria um carro. E ele acabou comprando o carro e dirige só com a perna. Eu que não peguei carona. Mas é mesmo. E aí ele poderia dizer para ele assim, olha, o que é que você quer que eu lhe faça? Que pergunta, meus irmãos. Aí ele dizia, mestre, eu quero voltar a ver, eu quero ver, não é voltar a ver, eu quero enxergar pela primeira vez. Aí o Senhor. Aí está lá a irmã, dificuldades 1000, problemas 1000. Não, mas o Senhor sabe, meu querido, salvação vem do Senhor. Ore, como Jonas está orando, diga ao Senhor, fale para o Senhor, converse, Senhor, está doendo aqui, é igual ao médico. Onde é que dói? Senhor, dói tudo. Não, meu filho, não funciona assim. Senhor, onde eu topo dói. Então está com o dedo quebrado. Tem que ser específico. Então, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver minha família liberta. Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas eu não exijo isso do Senhor. E aí, quando você ver o milagre acontecer na sua vida, você não vai dizer, demorou, hein, Senhor? Foi por conta da minha campanha que eu fiz. Foi por conta das lavagens que eu fiz. Foi por conta da oferta que eu fiz. Não, você vai dizer, Senhor, foi por conta tão somente da sua misericórdia. Aí o louvor é para Deus. Aí a glória é para Deus. E aí, queridos, já caminhando para o fim, Cristo vai dizer, observe. Por quê? Porque o julgamento futuro virá para todas as pessoas. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Então, queridos, o tema de juízo, eu estava falando quinta-feira. A gente está lendo a Bíblia toda, como igreja, e nós estamos em Zacarias. Chegou em Zacarias, está chegando. E a gente prega domingo também, acerca de um profeta, e na quinta-feira também. Eu disse, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o profeta. Qual foi? Foi Ageu? Não. Quinta-feira foi qual profeta? Eu nem lembro. Sofonias, obrigado. Sofonias. E o tema é sobre juízo. Dizer, pastor, a gente não aguenta mais falar de juízo. Eu disse, é verdade. Vai ter tanto juízo. Por quê? Porque isso é sério. Se na Bíblia é tanta palavra sobre juízo, e nas nossas igrejas não se fala muito, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia enfatiza juízo, e as igrejas não enfatizam juízo, o descompasso aí está complicado. Por que, meus irmãos? Por que temos que falar de juízo? Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Compreende? Cristo diz, olha, vocês foram alfabetizados
no hebraico, sabe cantar música gospel, vocês conhecem as histórias bíblicas, vocês frequentam igreja, vocês são pessoas que conhecem a Bíblia, mas aquela geração dos ninivitas se levantarão por quê? Porque no dia do juízo todos os mortos ressuscitarão. É se levantarão de se levantar dos mortos. Lembra que eu falei a vocês que Deus colocará pessoas para julgar outras? Deus nos usará para julgar. Por isso que eu disse, juiz não é coisa fácil. Semana passada nós falamos o quê? 2 estarão em uma cama, marido e mulher. Um será levado, o outro será... E eu penso que talvez, isso não é bíblico, mas pode acontecer, já que ele levantará pessoas para julgar outras, Deus pode colocar o seu cônjuge para lhe julgar. Pode acontecer. E os ninivitas se levantarão e julgarão aqueles fariseus, dizendo: rapaz, a gente nunca viu falar sobre o Evangelho. A gente nunca ouviu falar sobre Deus. Jonas foi um evangelista complicado. Ele saiu correndo, desembestado, falando: olha que vocês vão ser destruídos. E a gente se apegou ao que tinha. E a gente creu. Como é que vocês não creram? Percebe, queridos, que essa mesma geração de ninivitas poderá estar julgando pessoas que estão presentes aqui hoje. Já parou para pensar que ninivitas poderão se levantar e pode lhe julgar e dizer: rapaz, você teve chance de ir para a igreja, você tinha Bíblia em casa, você tinha pais cristãos, sua mãe era cristã, sua mãe falou para você de Jesus, você foi para a igreja várias vezes, você tinha acesso à Bíblia e você não creu? Pois sabe que eu não tive nada disso. Minha vida era só desgraça, era só matar, era só sangue, era só isso que acontecia na minha vida. Mas quando Jonas se levantou, falou do amor de Deus, nós nos apegamos e você não. A palavra do Senhor diz que o julgamento será maior para aqueles que têm mais informações, acesso ao Evangelho do Senhor Jesus. Percebe? Então, os ninivitas creram, como está lá em Jonas 3. Eles creram, meus irmãos, em Deus, e eles proclamaram um jejum. Do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, e quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza, que era a época, o sinal de dizer que está arrependido. Hoje, não tem isso. Você pode ser arrependido e continuar bem vestido. Mas naquela época era o sinal externo de um arrependimento interno. Se colocar em cinzas e colocar um pano de saco. Deus viu que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos, então Deus se arrependeu e não destruiu o que iria fazer. E aí você compreende a mensagem de Jonas na sua vida? Você compreende aquilo que Deus quer para a sua vida? Observe o seguinte, queridos, a mensagem de Jonas é para mim e é para o próximo. Por quê? Esta geração de ninivitas creu, foi o maior avivamento fora de Israel da história. Todos creram, o rei creu, a corte creu, os habitantes creram, foi um grande avivamento, todos se arrependeram. Foi uma maravilha, mas queridos, se Jonas profetizou entre o ano 780 e 750, essa geração aí, ela pode ter sido alcançada por Jonas aí neste ato. Então eles creram, se arrependeram, mas os filhos deles não. Os filhos dessa geração que se levantará no dia do juízo e
julgará os fariseus? Estas crianças não. Porque em 722 a.C., a Assíria continua o seu ímpeto imperialista e arrasa o reino do norte, para nunca mais existir. 10 tribos voam. Nunca mais vão aparecer. Com rigor, com crueldade. Porque nós precisamos estar comprometidos em anunciar a mensagem de Jonas para as outras gerações, para que o avivamento não seja apenas da minha vida, mas também para a vida das demais pessoas. E eu quero concluir, queridos, com uma coisa diferente que Cristo faz. Como Jesus conclui este ensinamento? Queridos, você e eu precisamos compreender que nós temos uma relação com Deus. Se eu compreendo a mensagem de Jonatas foi colocado lá na descrição, de Jonas. Se eu compreendo a mensagem de Jonas, e se eu me arrependo, se eu busco esse Deus na minha vida, eu preciso preencher o meu coração. Não há espaço para um cristianismo superficial. Cristão superficial vai ser pior. Porque de uma maneira, meus irmãos, diferente, olha como Deus, Ele vai concluir esta mensagem. Ele vai dizer, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Cristo não quer nos ensinar com esse texto o modus operandi dos demônios. Não quer. Mas Ele nos dá uma palhinha de como eles funcionam. E nesse reino espiritual, parece que os espíritos malignos gostam de habitar, especialmente em pessoas, e eu não vou entrar nesse detalhe. Se você é cristão, meus irmãos, não fique preocupado com isso. Porque não há lugar para duas coisas ocupando o mesmo espaço. Ou o Espírito Santo está em você, ou não está. Mas o que ele quer alertar, sabe o que é? Israel, durante séculos, conviveu com um grave problema da idolatria. Israel, 10 tribos do norte, deixa de existir. Fica Judá e Benjamim, no Reino do Sul, capital Jerusalém. Vão para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles são purificados. Pode observar os textos pós-exílicos. Ageu, Zacarias e Malaquias. Não tem mais idolatria. Esses profetas profetizam acerca da reconstrução do templo, para estimular isso. Pode observar, não tem mais idolatria. Você lê os evangelhos, você tem a nação judaica 500 anos depois do exílio babilônico. Pode observar, não tem mais idolatria. Acabou a idolatria. Mas o que eles colocaram no lugar? É sobre isso que ele está falando. Não adianta você querer tirar algo da sua vida, você olha, eu vou tirar, não vou mais fazer isso, este pecado. Se você não coloca Jesus na sua vida, você não se enche do Espírito Santo na sua vida. Porque alguns podem fazer isso. Vou dar um exemplo. Pessoas que são levadas à devassidão, podem deixar esta vida por quaisquer outros motivos, para ser mais fitness. E ela pode deixar a vida de devassidão por conta do corpo. O que é que ela faz?
ela tirou um pecado e botou o que no lugar? Nada, ela está com o coração vazio. Então o que ele está dizendo é o seguinte: se você não se enche do Espírito, se você não ocupa esta casa, se a casa fica vazia, ornamentada, só pronta para esperar eles chegarem, o seu estado será pior. Porque antes você estava numa vida, mas agora você vai estar agora diretamente envolvido com a impiedade, com a incredulidade, achando que está fazendo algo de bom para Deus. Então, nós precisamos entender, não há tempo para cristianismo superficial. Israel passou por isso, meus irmãos, centenas de anos, pegando aí da história do povo, pegando dos juízes ainda, 300 anos, na época de Moisés, vixe, dá um milênio de idolatria. Eles expurgaram a idolatria de Israel, mas não colocaram Jesus no coração, não preencheram seus corações com Jesus. O Messias veio e eles não identificaram. O Messias veio e eles não o buscaram, não se derramaram, não se humilharam. Como está a sua vida? Não basta querer se afastar do mal. É preciso encher-se do Espírito Santo de Deus. É preciso ter fome e sede de Deus. É preciso buscar uma intimidade com Deus. Ter prazer na leitura diária da palavra de Deus. Ter prazer nos cultos que você faz a Deus. Não há espaço para brincadeiras. Não queira brincar desse evangelicalismo gospel, de sinais, esse evangelicalismo de igrejas de church, de coisas miraculosas que prometem mundos e fundos. Precisamos nos voltar para a palavra, nos humilhar, orar, buscar a face de Deus em arrependimento, fazer aquilo que a palavra do Senhor nos diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou como vai dizer o salmista, buscar ao Senhor, se colocar diante do Senhor, e o mais Ele fará. Precisamos, queridos, envolver nossos familiares nesse projeto de vida. Os ninivitas tiveram um grande avivamento, mas a geração seguinte levou Israel para o cativeiro. Que adianta você ter um avivamento se é só você na sua casa, se seus filhos não participam desse avivamento?